Vamos então para a nossa atividade avaliativa de matemática do grupo 5. Pessoal, vocês vão observar que a atividade avaliativa de matemática está bem tranquila, tá? Apesar de nós termos começado milhar aqui na atividade, aqui no grupo 5, mas muita coisa que nós vimos no grupo 5, vocês já tiveram aí uma prévia, né, de conhecimentos anteriores. Então vamos lá para a atividade avaliativa, provavelmente você já está com ela em mãos, e aí você vai colocar o seu nome e a data de hoje. Então vamos lá, atividade avaliativa matemática grupo 5. Aprendemos que é possível medir o tempo por meio do calendário. Então vamos lá. Agora complete a tabela abaixo com o nome dos meses e o número dos dias de cada um deles. Então vamos lá. O primeiro mês, como que nós chamamos? Lembra? E o segundo, terceiro, o quarto, o quinto e o sexto mês. Sétimo, oitavo, nono, décimo primeiro e 12º mês. Como chama esses meses do ano, pessoal? E nós vimos também lá na teoria que todos os meses eles têm aí uma quantidade de dia, né? Os meses eles não são iguais, todos os meses têm a mesma quantidade de dias. E aí, o primeiro mês, né? Quantos dias tem? Tem que observar no calendário. Tem aquele que já sabe ali de cabeça, aquele que não sabe, pode observar no calendário, né? Ou mesmo na teoria. Se vocês voltarem na teoria, né, na matemática, lá na página, quer ver só? Na página 112, vocês vão conseguir observar. Na página 114 também, você vai ver quantos dias, né, tem cada mês. Deixa eu ver se tem mais uma. São essas. Dá uma observadinha nessas duas páginas que lá tem a quantidade de dias de cada mês, tá? E aí nós temos aqui uma fala, ó, Leonardo faz aniversário no dia 23 de novembro. Isso significa que do dia 23 de novembro de um ano até o dia 23 de novembro do ano seguinte, ele ficará com a mesma idade. E você, que dia e mês faz aniversário? Então você vai escrever qual é o dia e qual é o mês do seu aniversário, pessoal. Isso é uma informação que todos vocês já precisam estar, né, na cabecinha ter memorizado isso. Então, qual é o dia do seu aniversário? E qual é o mês? Escreve aí. Observando a tabela que você completou, responda, tá? Segundo essa tabela aqui. Qual é o primeiro mês do ano? Então, qual é o mês 1? E qual é o último mês do ano? Qual é o último mês do ano? Aí depois começa tudo de novo. Segundo a tabela, responde aí, tá bom? Aí a próxima folha, ó. Realize a leitura de horas nos relógios. Então vamos lá. Nós aprendemos que também nós conseguimos medir o tempo pelo relógio. Nós aprendemos sobre a hora, né? O ponteiro pequeno simboliza a hora, o maior, o minuto, e aquele pequenininho, que não está aí nessa ilustração, simboliza o segundo. Então vamos lá. Qual é a hora nesse relógio de ponteiro? E neste, neste. E você vai completar todas as horas dentro do reloginho. Vocês fizeram essas atividades, né? Uma atividade bem parecida aí com essa da atividade avaliativa. Essa atividade, se eu não me engano, está lá nas páginas, ó, nas páginas 129, 130, 131, na 132, né? 133. Então, fizeram várias atividades parecidas com essa. Vamos colocar aí direitinho, hein? Lembrando que nós temos que pôr o H, que simboliza a hora, hein? Tá? Então, vamos lá. Número 3. Nós temos aqui o exercício número 3, ó. No Brasil, nossa moeda é o real. Então a gente também viu que cada país aí tem a sua moeda, que os dinheirinhos não são iguais em todos os países. Hoje no nosso Brasil aqui, nosso dinheiro é chamado de real.
E aí nós vimos, né, algumas notas lá, as moedas de real, que simboliza, né, o real, que nós chamamos de, como nós chamamos um valor menor do que real? Chamamos de, lembra aí, hein? Aqui nós temos as cédulas. Então, o que que você vai fazer, ó? Observe as cédulas e moedas abaixo e escreva o valor de cada um. Então, você vai escrever quanto vale cada um. Aqui nós temos os 5. Não adianta colocar os 5 só aqui. Se você colocar só os 5, vai estar errado, tá? Se você for colocar como uma moedinha de centavos, tem que escrever 5 centavos, tá? Se for colocar, não vai escrever por extenso, vai colocar só em números, em algarismo. Tem que fazer o R do real, o cifrão do dinheiro. Quanto que vale os 5 centavos em números? Será que 5 centavos é só colocar o 5? Será, pessoal? Se eu colocar só os 5, será que não vai ficar parecido com os R$ 5? Então pensa direitinho, né? Como que é 5 centavos em número? Então observa, se você for pôr só em números, toma muito cuidado na hora de preencher, principalmente as moedas. Se você for colocar por extenso, aí você tem que escrever 5 centavos e assim por diante, tá? Então você vai preencher quanto vale cada dinheirinho desse aqui. Depois, aqui no número 2, está falando assim, ó. Deixa eu subir um pouquinho. Ó. Veja o valor dos brinquedos e complete a tabela. Então, nós temos vários brinquedos aqui: a bola, a boneca, a peteca, ah, peão e carrinho. Quanto que custa? Na frente dos brinquedinhos tem o valor das notas, né? Então, você vai ter que escrever esse valor aqui. Pessoal, lembra quando eu estou falando em dinheiro, eu não posso colocar só números. Se eu coloco só número, está errado. Aí eu vou achar que é um número qualquer. Eu tenho que pôr o símbolo do real. Qual que é o símbolo do real? Né? Qual é o símbolo do dinheiro? Põe direitinho, hein? Falamos muito sobre isso. Exercício número 4, né? Sistema de numeração decimal milhar. Então, a gente começou aqui no grupo 5 falar sobre o milhar, né? Falamos sobre a quarta ordem. Olha lá, ó. Decompõe os números em unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Então, desse número aqui, ó, 2.356. Quem é a unidade? Você vai escrever aqui. Quem é a dezena? Vai por aqui. Quem é a centena e quem é a unidade de milhar? Vai escrever. E desse número 5.623, quem é a unidade? Quem é a dezena, quem é a centena e quem é a unidade de milhar? Você vai colocar os números aqui. Represente no quadro posicional os números em destaque. Então, eu tenho 7.318, 5.426, 9.570. Eu vou decompor esse número, né? Então, eu vou colocar na ordem no quadro. Quem é a unidade? Ponho lá. Quem é a dezena? Coloco. Quem é a centena? Coloco. E quem é a unidade de milhar? Coloco. Então, cada número na sua ordem, tá? Tem que colocar os números que estão aqui na ordem correta aqui. Veja o número 9.456 e responda. Quantas dezenas tem nesse número? 9.456. Preste atenção. Quantas dezenas tem nesse número? Primeira coisa, eu tenho que achar nesse número onde que está a dezena. E aí eu vou colocar quantas dezenas tem. Você vai escrever aqui. Que algarismo representa a centena? Então, deste número, qual é o número que representa a centena? Tem que achar onde que está a centena aí. Que número que está na centena? Você vai por aqui. Quantas unidades de milhar tem nesse número? Então, vamos pensar, hein? Quantas unidades de milhar, né? Eu tenho aqui. Vamos pensar no material dourado, né? Quantas unidades eu tenho aqui de milhar? Que número que está representando?
Que algarismo representa a unidade de milhar? Qual é, pessoal, o algarismo? Qual é o número, né, que representa a unidade de milhar? Você vai escrever aqui. Toma cuidado com a pergunta anterior, com a pergunta de baixo, que está falando assim, ó, quantas unidades de milhar tem um número? Então vamos pensar na unidade de milhar, aqueles cubinhos, né? Se aqui está falando que tem esse número aqui na unidade de milhar, então quantas unidades eu tenho? Hum? Responda aí, hein? Número 5. Os milhares em material dourado. Observe. Então, o cubinho representa uma unidade. A barra, uma dezena, que é igual a 10 unidades. A placa, uma centena, ou nós chamamos de 10 dezenas. O cubo, um milhar ou 10 centenas, tá? Então, o cubão aqui, quantos milhares tem? Né? No cubão, eu sei que tem um, ah, uma unidade de milhar, que quer dizer o quê? 1000. Tenho 1000 cubinhos desse aqui, tá? Em apenas um cubão. Escreva os números representados pelo material dourado. Então, que número que vai dar aqui, ó? Se a placa, né? Se a barra representa a dezena e a unidade representa o cubinho, quanto que dá aqui? E aqui? Quem que é esse desenho aqui, hein? É o desenho da placa. Quanto que tem aqui? Quanto que vale, né? Uma placa dessa mais essa quantidade de cubinho. Quanto que vai dar? E aqui? Então você vai ter que fazer com muita atenção, porque se eu falar mais eu vou dar a resposta e eu não posso. Eu quero que vocês observem os desenhos que tem aqui, observa, né, quanto vale, e aí você conta. Nós fizemos alguns exercícios assim no livro também, tá? Aí, aqui nós vamos continuar, ó. Ah, duas placas possuem. Vamos lá. Qual é o desenho da placa? Está escrito, ó. Se uma placa, né, possui uma centena, então, pensando em, né, em barrinhas, seria 10 dezenas, é porque eu troco, né? Duas placas possuem quanto, então, pessoal? Para eu ter duas placas. Qual que é o total aqui de barrinhas que eu teria, hein? Quantas barrinhas eu teria? 3 barras dessa daqui. Possuem quantos cubinhos? E aí? Um cubo possui, tá vendo? Um cubo possui quantas placas dessa aqui? Para eu ter 1 milhar, quantas placas aqui de centena eu preciso ter? Olha que eu estou quase dando a resposta, hein? Vamos lá, continuando. 4 placas mais 5 barras aqui, ó. 4 placas mais 5 barras. Quanto que vai dar, pessoal? 6 cubos. 6 esse aqui, quanto que vai dar? Um cubo, desculpa, um cubo. Ai, perdão, pessoal, aqui, ó, 6 cubos. O cubo é esse aqui é o cubinho, né? 6 cubos, quanto que vai dar? Se eu tiver 6 desses, quanto que fica? Um cubo mais 7 placas, quanto que dá? Um cubo mais 7 placas. Tem que fazer com muita calma para conseguir fazer. E assim por diante, né? 5 placas, mais 8 barras, mais 9 cubinho. 9 placas, mais 7 barras. Ó. 6 placas, mais 8 barras, mais 3 cubinhos. Então, você vai ter que pegar os materiais dourados e vai ter que ir colocando aí em número, tá? Nossa, professora, é difícil. Não é que é difícil, você tem que fazer com atenção e ler, tá?
Então tem que ler, ó, duas placas. Duas placas. Onde está escrito placa? Aqui. Então, duas placas vai possuir quantas barras, né? Então vamos pensar se, ó, se 10 barras eu vou formar uma placa, né? Que eu formo uma centena. Então, duas placas, quantas barras eu vou ter? Pensa aí. E vai transformar em que número? Você vai escrever aqui, tá? Então eu vou fazer só essa daqui para ver se vocês. Eu tenho medo que vocês ficaram com dúvida. Vamos pensar. Ó. Duas placas dessa daqui possuem quantas barras? Vamos lá. A barra, ela equivale o quê? A uma dezena, não é isso? Então, se eu tenho duas placas, quantas dezenas eu vou ter? Eu sei que cada placa equivale a 100, certo? Então, quantas dezenas eu preciso ter, né? Quando eu tenho aqui duas placas dessa daqui, eu vou precisar ter 20 barras. Se eu tiver 20 barras, eu vou ficar igual a 200 unidades, não é isso? Porque cada barrinha dessa aqui não tem 10. Quando eu chego na 10 barrinhas dessa, eu posso trocar por uma placona, não é? Então aqui vai ficar como, ó, 20 barras é igual a quanto? 200 unidades. E 3 barras, se eu pegar 3 barras, quer dizer que eu tenho quantos cubinhos, quantas unidades, né? Então, ó, 30 cubinhos, 3 barras possuem 3 cubinhos, que vai dar 30 unidades, tá? E assim por diante. Agora faça com atenção, tá? Tenho medo aí que vocês tenham dúvida, mas eu acho que agora, com o exemplo, deu para vocês entenderem um pouquinho. Vai lendo, tenta entender. Olha aqui, ó, que tem já todas as nomenclaturas. Você tem que lembrar, um desse vale unidade, a barra vale dezena, a placa centena e o milhar vale mil, ok? Então vamos lá. Então a nossa atividade avaliativa é essa, não vai ter mais nada além disso, mas eu quero que você faça com muita atenção, tá bom? Ó, grande beijo. Tchau, tchau.